para os outros seres vivos. Os corais da Amazônia estão localizados numa região onde o rio Amazonas se encontra com o Oceano Atlântico, que é um local chamado de Foz do Rio Amazonas. Esses corais têm uma característica muito peculiar. Eles vivem em águas mais profundas, numa região que chamamos de zona disfótica, que varia entre 80 a 200 metros de profundidade. Eles se estendem desde o Maranhão até a fronteira com a Guiana Francesa, mas desconfia-se também que eles possam chegar até a região do Caribe. Nos recifes de corais da Amazônia foram encontradas estruturas chamadas de rodolitos. Rodolitos são algas que secretam carbonato de cálcio e formam estruturas redondas rígidas que parecem pedras, mas não são. São algas e se encontram nos corais amazônicos. Desde a descoberta dos recifes coralíferos da Amazônia, já foram descobertas 40 espécies diferentes de corais, 60 espécies diferentes de esponjas do mar e 70 espécies diferentes de peixes. Muitas dessas espécies citadas nunca tinham sido vistas pela ciência, e é provável que tenha espécies novas que nunca vimos. A característica mais interessante desses corais é que eles vivem em águas profundas, ao contrário da maioria das espécies de corais do planeta. A maior parte gosta de viver em águas rasas, porque precisam de luz para sobreviver. Já os corais da Amazônia vivem em local com pouca luz, que é muito afetado também por conta da pluma fluvial. Ou seja, esses corais não têm algas dentro deles que fazem fotossíntese. Na verdade, dentro deles são encontradas bactérias que fazem quimiossíntese. Essas bactérias são anaeróbicas, ou seja, elas não gostam de oxigênio. Elas quebram moléculas químicas e usam essa energia liberada para produzir açúcar, e é assim que os corais conseguem alimento. Uma das curiosidades desses corais é que eles são uma rota de migração e criação de baleias, além de terem várias espécies de peixes e golfinhos. Essa descoberta é extremamente importante, pois não é todos os dias que encontramos corais que vivem sem luz, mas infelizmente já está sendo ameaçada porque querem explorar petróleo naquela região. E isso pode causar perturbação aos animais, desaparecimento dos corais ou um impacto ambiental muito forte nesse bioma. Um vazamento de petróleo naquela região seria devastador. Vale chamar a atenção para o IBAMA, que está frequentemente não liberando licença para a exploração de petróleo nessa região. As razões para defender os corais da Amazônia são muitas, a começar pelo fato de que a ciência ainda não teve tempo de entender e estudá-lo, por ser tão recente, e também a importância de existir novas espécies por lá, e também bactérias que podem ser usadas no desenvolvimento de novos medicamentos. Pode ser uma espécie de farmácia submarina. Cabe a nós lutarmos por esse bioma natural, então defender os corais da Amazônia é necessário. Meu nome é Larissa Medeiros e eu vou falar sobre a exploração e degradação dos recifes de corais. Os recifes de corais são importantes por sua grande biodiversidade. Além disso, os recifes são o abrigo de espécies ameaçadas de extinção e servem de berçário para uma grande quantidade de espécies marinhas. E podemos ver assim que, além de ser importante para o ecossistema, ele também é importante para outras espécies, para a sobrevivência de outras espécies. Além dessa importância ecológica, os recifes de corais são também relevantes para a economia. Muitas pessoas utilizam dos recifes como fonte de renda, que podem ser obtidas através da pesca ou com a exploração na parte do turismo. Os recifes de corais, assim como vários outros importantes ecossistemas, vêm sofrendo com a atividade humana. Um dos problemas mais graves enfrentados por eles é o chamado branqueamento, que se tornou uma grande ameaça após matar centenas de corais ao redor do mundo. E esse fenômeno ocorre por conta da temperatura da água, quando ela se eleva, e essa elevação pode ser de causas naturais ou provocadas pelo homem, como o aquecimento global. Quando ocorre o aquecimento global, é produzido uma quantidade de oxigênio que é tóxica para os corais,
que assim as expulsam de seus tecidos. Como consequência, os corais se tornam quebradiços e esbranquecidos, daí o nome branqueamento. E assim eles acabam morrendo e desestruturando os recifes. O desaparecimento dos recifes de coral coloca em risco diversas espécies, por isso as ações de prevenção devem ser sempre promovidas. Como eu disse, eles não são importantes apenas para o ecossistema, mas para diversas espécies. E com a retirada e degradação deles, assim também prejudica outras espécies. Muitas organizações ambientais afirmam que os recifes de corais são o lar de 1/4 de toda a vida marinha do planeta. Eles dão suporte para mais espécies do que qualquer outro ambiente marinho, apesar de seu território ser pequeno e cobrirem menos de 1% da superfície terrestre. Os recifes fornecem uma proteção fundamental para o litoral. Sem eles, cidades localizadas nas regiões litorâneas desapareceriam. Os recifes atenuam os efeitos das tempestades vindas do mar aberto e reduzem a força das ondas, sendo assim, impedem a erosão da costa. E uma frase bem importante e que me chamou bastante atenção, que vi ao longo da pesquisa para a formação do conteúdo, foi a seguinte: se formos separados, morreremos. Diante disso, a pesquisa mostrou que os recifes de corais forneciam abrigo e comida para vários organismos, que formam uma complexa cadeia alimentar. Os peixes dos recifes, por exemplo, dependiam dos corais para se alimentar, e os peixes predadores dependem deles. Baleias e golfinhos também são predadores, tornando assim a sobrevivência uma tarefa difícil para eles, no caso os peixes, e outros organismos vivos que seriam e são prejudicados com a degradação e desaparecimento dos recifes de corais. E não somente eles sofreriam consequências, os seres humanos também vão sofrer as consequências do processo de branqueamento de corais, que, como já foi dito, é um fenômeno que tem como causa até atitudes nossas. Um exemplo de uma consequência para os seres humanos é o turismo na Grande Barreira, que gera pelo menos 5 bilhões de dólares por ano e emprega cerca de 70 mil pessoas, de acordo com o Centro de Estudos de Corais. E segundo estimativas, 500 milhões de pessoas no mundo se beneficiam da produtividade e proteção dos recifes de corais, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Além disso, os recifes de corais servem como uma espécie de para-choque para os assentamentos humanos terrestres, mostrando assim que as medidas de prevenção devem ter muito mais importância, já que os benefícios são enormes. Existem vários problemas que se relacionam com a degradação dos recifes de corais. Porém, com grande visibilidade recentemente é que gananciosas empresas querem perfurar e buscar petróleo no fundo do mar e perto dos corais da Amazônia, ameaçando o bem-estar do Recife, dos seres das regiões e da comunidade local. Com isso, mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo se uniram para defender os corais da Amazônia e já conseguiram a primeira vitória. O IBAMA negou a permissão para a empresa perfurar a região. E diante disso, no mundo todinho, encontra-se várias prevenções, várias petições, entre outras formas de ajudar o meio ambiente e os recifes de corais. Vários fatores levam ao declínio dos recifes de corais, e eles podem ser tanto causados pelo homem quanto pela própria natureza. Entre os anos de 1997 e 1998, o fenômeno climático conhecido como El Niño, que aqueceu as águas dos oceanos, acabou destruindo enormes trechos de formações de corais nos mares tropicais. Isso aconteceu pois, com as águas mais quentes, as algas zooxantelas que vivem em simbiose com os recifes acabam morrendo. Um efeito colateral do aquecimento global é a acidificação dos oceanos. Ao absorver o excesso de dióxido de carbono na atmosfera, as águas se tornam mais ácidas, comprometendo a capacidade dos corais de construir seus esqueletos calcários. A pesca próxima aos recifes de corais também afeta suas vidas. Algumas técnicas de pescaria utilizam substâncias químicas tóxicas que, quando jogadas nas águas,
agem como analgésico nos peixes, facilitando sua captura. Porém, eles também agem como analgésico em outros animais marinhos, que acaba causando suas mortes em poucos meses. O petróleo que chegou há alguns meses atrás no litoral nordestino trouxe consigo consequências devastadoras para os nossos recifes. À medida que o óleo se decompõe, ele se sedimenta dentro do oceano, atingindo seres fixos, como esponjas do mar e corais. Eles são afetados a curto prazo, tendo problemas para respirar e para se alimentar, e a longo prazo, podendo ter sua reprodução comprometida. A sobrecarga turística nas regiões costeiras deteriora os recifes de corais, pois os turistas acabam arrancando partes dos corais para levar consigo como lembranças ou peças ornamentais. A poluição vinda dos esgotos da cidade, o lixo e os fertilizantes e agrotóxicos utilizados na agricultura e jogados indevidamente no mar provocam a proliferação de algas, que competem com os corais e acabam os sufocando. Os surtos de estrela do mar coroa de espinhos, associados a outros estresses, apresentam um grande problema para a vida dos recifes de corais. Recifes saudáveis levam de 10 a 20 anos para se recuperar de um surto dessas estrelas do mar, mas recifes que enfrentam algum outro tipo de degradação são menos resistentes e podem não se recuperar. O aumento do número de surtos nas últimas décadas causaram danos generalizados aos recifes, pois em um único surto grande, as estrelas do mar podem devorar 90% do recife. Os corais possuem inúmeras funções, dentre elas está servir de habitat para outros animais marinhos. Além disso, eles também servem de proteção e abrigo contra predadores. Outra grande função dos corais é a promoção da separação do bicarbonato de cálcio, uma substância presente na água marinha, com precipitação e formação do carbonato de cálcio, através de uma associação com algas verdes que vivem no interior das células dos pólipos de corais, que se juntam e fazem assim a fotossíntese. Dessa forma, fornecendo ao coral alimento. E, de modo geral, eles são a base do ecossistema marinho. Eles também abrigam minúsculas algas que são muito importantes para a manutenção do equilíbrio do ecossistema. Essas algas elas são a base da teia alimentar. Além disso, elas são um dos principais seres, juntamente com os proclorófita, a fornecer oxigênio. Além da grande importância para os animais marinhos, os corais possuem importância econômica gigantesca. Pelo fato dos corais servirem de morada para inúmeros peixes que futuramente serão pescados, e a pesca é uma fonte de renda para inúmeras famílias. Além disso, da pesca, tem também a indústria do turismo. Bom, agora que sabemos algumas das importâncias dos corais, temos que saber algumas coisas para fazer para que eles sejam preservados. Não se deve comprar nenhum coral, concha, carapaça de tartaruga ou outros organismos marinhos nas lojinhas de praias. Também não se deve lançar âncoras ou redes de pesca sobre os corais, pisar neles, tocar. Também não se deve colher nenhum organismo quando for mergulhar, não jogar lixo nas águas do mar e também nenhum óleo. Existe um projeto chamado Corais Vivos, que trabalha desde 2004 com pesquisa e conservação de corais, corrigindo desde 2003, e os corais ocupam cerca de 2.600 quilômetros do litoral brasileiro. Uma pesquisa recente feita por esse projeto afirma que os corais brasileiros são mais resistentes às consequências do aquecimento global. E as características responsáveis por essa resistência são o formato do esqueleto, a tolerância a águas turvas, também a capacidade de sobreviver em águas mais profundas, a tolerância a nutrientes e a flexibilidade das relações simbióticas. A consequência dessa resistência é muito boa, pois evita tanta mortalidade e também o branqueamento.